O que vale mais a pena? Investir no Tesouro IPCA+, pagando 6,33% ao ano acima da inflação, ou investir em ações? E se o Tesouro IPCA+, estivesse rendendo mais de 7%, 7,64% ao ano, o que valeria mais a pena? Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a responder esse tipo de perguntas, e não com base em clichês, não com base em coisas como olha, o Brasil é o país da renda fixa, ou nada supera a bolsa no longo prazo, e sim com base em evidências. Então, para começar, a primeira pergunta que eu quero responder aqui é como saber o que vale mais a pena? Porque a gente poderia trazer uma série de critérios, né? Poderia ser o que mais rendeu, poderia ser o que mais rendeu ajustado ao risco, poderia ser o que foi mais seguro. E aqui nesse vídeo eu vou olhar para aquele que no longo prazo mais rendeu, mas também vamos olhar para a métrica de risco. Até porque aqui, atendendo famílias com 1, 2, 5, 10 milhões de reais ou mais, que são nossos clientes de wealth, eu sei que o que esses caras buscam é a preservação e a multiplicação patrimonial. Eles não buscam um atalho para ganhar muito dinheiro, para transformar 100 mil em 1 milhão, nada disso. Eles querem ver a carteira crescer constantemente ao longo dos anos acima da inflação. Então a gente toma aqui muito cuidado com a parte de risco, beleza? Então o que eu vou olhar? Tá? Vou pegar aqui momentos em que o Tesouro IPCA+, com vencimento mais longo, estava rendendo mais do que 6% ao ano. Olhando aqui para a história, para a gente aprender com a história, eu sei que embora retorno passado não seja garantia de retorno futuro, em investimentos a gente consegue aprender um tanto com o passado, em especial na relação de risco e retorno. Então eu vou olhar aqui para 3 cenários, tá? O primeiro cenário é a partir do início de 2014, tá? Quando foi a primeira v+vez que o Tesouro IPCA+, com vencimento 2050, ele passou fortemente ali para cima dos 6% ao ano e chegou a bater ali, ó, dia 22 de janeiro, 6,88% ao ano, depois em fevereiro 6,97% ao ano. Aí eu vou te mostrar o que foi melhor para quem estava lá atrás em 2014, tá? Ter investido nesse ativo aqui ou na bolsa. O segundo cenário vai ser a segunda vez que o Tesouro IPCA+, deu uma esticada forte, passou dos 6%, passou também dos 7% ao ano. E o terceiro cenário vai ser o prazo mais longo que eu consigo analisar aqui, graças à base de dados que o time de gestão de recursos aqui do Clube do Valor separou para mim, beleza? Então vamos lá, primeiro cenário, o cara que investiu aqui em fevereiro de 2014, tá? Naquela época que a gente via era o seguinte, tá? A crise hídrica em São Paulo, o início de uma crise aqui no Brasil, Petrolão estava começando a aparecer na mídia, estava começando a ganhar os holofotes. E esses fatores fizeram com que os investidores ficassem com mais medo de investir em títulos públicos. Os investidores passaram a exigir um prêmio maior e o Tesouro IPCA foi para onde foi. Se eu pegar aqui o simulador do mais retorno e comparar a NTN-B, o Tesouro IPCA+, com vencimento 2050, com um fundo de índice que replicasse o Ibovespa, o que a gente tem aqui é que de lá para cá, a NTN-B, o Tesouro IPCA+, teve um retorno maior, de 250% contra 166% do investidor em ações. Agora tem um ponto importante, tá? Estou comparando o Tesouro IPCA+, com ações. Aqui no Clube do Valor, por exemplo, desde o início dos nossos serviços de wealth em 2016, a gente trata ações como uma alocação, metade em ações brasileiras e metade em ações norte-americanas. E se a gente colocar aqui as ações norte-americanas em real na conta, o que acontece é o seguinte, o grande vencedor aqui desses 10 anos e alguns meses é justamente a Bolsa de Valores norte-americana em real, que rendeu mais ou menos 603%. E olhando para a relação de risco e retorno, usando o simulador do Clube do Valor, uma carteira de Tesouro IPCA+, com vencimento mais longo, de fevereiro de 2014 até hoje, teria rendido cerca de 12% ao ano líquido de imposto de renda, com uma maior queda de 12,03%, que é um ponto bem importante você entender, tá? Tesouro IPCA+, com vencimento mais longo, é um ativo volátil que pode cair. Por outro lado, uma carteira meio a meio, ações brasileiras e norte-americanas, teria rendido 15,83% ao ano, a maior queda maior de 18,23%, e essa carteira meio a meio teria transformado R$1 milhão, cerca de 4 milhões e 400 mil reais nesse prazo. Então aqui nesse primeiro cenário, talvez o pensamento do investidor fosse, putz, deveria ter comprado ações. Vamos então para o segundo cenário, que acontece a partir do início de 2016. Você pode ver aqui que a taxa do Tesouro IPCA+ chegou a cair bastante ali em meados de 2014, depois ficou sempre ali perto de 6% ao ano, e no inicinho ali de 2016, essa taxa estourou e chegou ali a 7,58% ao ano, em janeiro de 2016, 7,62% aqui. Por que a taxa ficou tão alta? Porque ali a gente viveu uma crise muito grande. Para quem não lembra, o PIB estava despencando, na pior crise desde que ele passou a ser medido, a inflação estava lá em
cima, fechado no anterior em quase 11%. Além disso, as manobras políticas estavam chamando negativamente a atenção e, enfim, o bicho estava pegando por aqui. Novamente, os investidores, na média, achavam que era muito arriscado investir no Tesouro IPCA+, recebendo só 5,5% ao ano, 6% ao ano, até 7% ao ano. Por isso, a demanda por esses títulos era muito baixa. Se a demanda é baixa, a taxa tem que aumentar para atrair mais demanda. E foi assim que no dia 22 de janeiro de 2016 chegamos à taxa de IPCA mais 7,64% ao ano. O que foi melhor ter investido de lá para cá? Se a gente pegar ali os nossos 3 cavalos e ver o que rendeu de lá para cá, de 22 de janeiro de 2016 até agora, o que a gente tem é o seguinte: em primeiro lugar, a Bolsa de Valores norte-americana, que recentemente assumiu a ponta, depois de passar a maior parte desse período aqui perdendo para as outras duas opções. Em segundo lugar, a Bolsa de Valores brasileira, que teria rendido 226% ao ano. E em terceiro lugar, Tesouro IPCA+, com vencimento em 2050. Olhando a relação de risco e retorno, uma carteira de Tesouro IPCA+, com vencimento longo, teria rendido 12% ao ano líquido de imposto de renda, com uma maior queda de novo de 12%, e isso teria transformado R$1 milhão em R$2,5 milhões de lá para cá. Enquanto isso, uma carteira meio a meio, ações brasileiras e norte-americanas, replicando o índice aqui, tá? Investido apenas com ETFs, teria rendido 15,61%, com uma maior queda maior de 18,23%, e isso aqui teria transformado 1 milhão em cerca de R$3,2 mil. E olhando para esses dados de retorno, você poderia pensar, poxa, longo prazo o negócio é investir em ações mesmo. Por isso eu quero trazer aqui o terceiro cenário, o prazo mais longo possível que eu consigo analisar aqui, comparando uma cesta de Tesouro IPCA+, com vencimentos longos, com ações brasileiras e norte-americanas numa carteira meio a meio. E o nosso banco de dados aqui interno, que a gente usa aqui para fazer estudo para os nossos clientes de Wealth, ele começa em 2004. Então, basicamente, eu vou pegar aqui uma carteira 100% Tesouro IPCA+, com vencimento longo, uma carteira diversificada de títulos que venciam em 2045, em 2035, em 2040, 2050 e comparar com uma carteira meio a meio, ações Brasil e norte-americana. Com essa carteira aqui, renda fixa e inflação mais longa, ela teria rendido 13,75% ao ano, nesses cerca de 20 anos, uma maior queda de 20%, isso aqui na crise de 2008, mas nesse longo prazo, o cara que botou R$1 milhão nessa carteira aqui, teria hoje cerca de R$13 milhões. Olha o poder do longo prazo aqui aparecendo. E tem um detalhe importante, tá? Porque em 2004, um Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045, por exemplo, ele prometia IPCA mais 9% ao ano. Por isso foi um retorno tão alto assim. Pode ver que, coincidentemente, na série mais longa, a gente teve aqui a maior taxa do Tesouro IPCA+. Então aqui a gente tem 13,75% ao ano. E aí você deve ter pensado, beleza, lá vai o Ramiro mostrar que a carteira da Bolsa teria rendido muito mais do que isso, que Bolsa é melhor. Vamos ver aqui com os fatos. Essa carteira aqui teria rendido 12,41%, com uma maior queda de 35% na crise de 2008, e isso teria transformado R$1 milhão em cerca de R$10 milhões. Então, nesse prazo mais longo, a carteira de ações rendeu menos e teve mais risco. Então, você deve pensar, o Brasil é mesmo o país da renda fixa. Dito isso, o que nós estamos fazendo aqui no Clube do Valor? A gente está se entupindo de Tesouro IPCA+, ou a gente está se entupindo de ações? E já vou te mostrar exatamente o que a gente está fazendo. Mas antes disso, você tem que entender uma premissa. O bom investidor vai estar sempre frustrado. Por quê? Porque o bom investidor ele vai diversificar a carteira dele. E ao diversificar, ele sempre vai ver uma classe de ativos indo pior do que outra. O pessoal do Nubank fez um estudo assim esses tempos que eu achei muito bom, parecido com o que eu te mostrei aqui, e mostrou o que esse cara estaria pensando, que nem te mostrei nesse vídeo. Poxa, perdi do Ibovespa, deveria ter tido mais risco, perdi dinheiro, vou voltar para renda fixa, o CDI é a melhor opção para investir no Brasil, hora de comprar bolsa. Enfim, esse cara vai estar sempre frustrado, só que a carteira diversificada no longo prazo ela vence. No longo prazo o que mais faz sentido é ter ativos com bom potencial de retorno e de preferência que não sejam tão correlacionados entre si. A análise não é, ações valem mais a pena e foda. Sabe qual é o maior problema disso? É que justamente quem tem mais dinheiro que não percebe isso, né? O cara que já passou do primeiro milhão, do quinto, do 10º milhão, é o cara que na média tem as piores carteiras que a gente olha aqui no clube. Nas sessões que a gente faz de consultoria gratuita de investimentos, em que a gente faz uma análise e um diagnóstico dessas carteiras, muitas vezes a gente vê alguns erros sendo cometidos. Por exemplo, esse cara aqui que tinha uma carteira de quase R$2 milhões e que, embora tivesse Tesouro IPCA+, né, com taxas não tão atrativas, ele tinha também ativos bem arriscados, como essas debêntures aqui,
que prometem uma rentabilidade maior, mas com um risco muito grande. Sem contar que esse cara tinha quase 300 mil reais em COI, que é o pior produto que existe. Ou seja, ativos ruins com taxas ruins. E esse tipo de investidor, ele monta uma carteira assim, não por ignorância, e sim por falta de tempo. Esse cara aqui que tem um patrimônio maior, ele se dedica muito ao seu trabalho. Boa parte da energia que ele coloca no dia a dia vai para o trabalho. Além disso, ele muitas vezes está construindo família ou acaba colocando muito do tempo dele em questões familiares. Às vezes ele ainda tenta praticar um esporte no meio disso tudo e por não ter tempo para tomar boas decisões de investimentos com segurança, ele muitas vezes conta com a ajuda de um profissional para tomar decisões, só que a maioria desses profissionais hoje no Brasil, eles são comissionados e eles ganham mais comissões conforme eles colocam os piores produtos. Então aqui cria-se um conflito de interesse nessa relação. E é importante trazer isso antes de mostrar o que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo não leva em consideração comissão de nada. Aqui no Clube do Valor a gente atende clientes sim, mas não de forma comissionada e sim cobrando uma taxa única independentemente de como a gente investe. E a nossa forma de investir, que a gente chama de sistema de alocação estratégica, ela tem 4 etapas. A primeira é analisar o perfil do investidor, em especial o perfil de risco e também os objetivos. A segunda é desenhar uma carteira ideal para o longo prazo, uma diversificação ideal. A terceira é escolher ativos de acordo com as nossas estratégias. E a quarta é fazer o rebalanceamento. E aqui vai o exemplo de um cliente nosso desde 2017 que a gente aplicou essas 4 etapas e que a carteira dele rendeu bem mais do que o CDI, que ela mais do que dobrou, rendeu 115% nesses 7 anos. E na parte de ações investe meio a meio em ações brasileiras e norte-americanas e também tem renda fixa atrelada à inflação. Inclusive esta é a composição desse investidor aqui. Atualmente com um peso um pouquinho maior em renda fixa e inflação porque justamente a gente estava comprando, assim como a gente estava comprando ações norte-americanas e brasileira. Bom, ponto importante aqui é que essas 2 primeiras etapas do nosso sistema, que é analisar o perfil e desenhar a carteira ideal, a gente entrega ela numa sessão gratuita de consultoria de investimentos, que a gente tem ainda algumas vagas disponíveis na agenda dos nossos especialistas para essa semana e que você consegue solicitar essa conversa, consegue pedir para alguém aqui do Clube do Valor te ligar e agendar uma sessão de 1 hora, totalmente gratuita, apertando aqui no primeiro botão, que vai estar na descrição desse vídeo, ou aqui também. Se você costuma ter dúvidas sobre qual o melhor investimento, se é Tesouro IPCA+, ou ações, agenda essa sessão que ela vai te ajudar bastante. Vou deixar o link aqui também para solicitar a ligação. Agora, caso você queira entender nossa estratégia por conta própria, a gente gravou um vídeo bem completo aqui. É um vídeo secreto, não está disponível publicamente, só para quem está assistindo esse vídeo. Então, em resumo, o que vale mais é diversificar. É isso que a gente está fazendo. A gente está comprando tanto Tesouro IPCA+, quanto ações no período mais recente. Um grande abraço e até mais.